Olá, eu sou Constan. Bom, antes de começar esse episódio do Batata Cast, eu gostaria de pedir para você seguir a gente no Spotify, avaliar a gente no Apple Music ou no Google Podcasts, seguir a gente no Instagram, @BatataCast, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Bom, agora aproveite o seu episódio no Batata Cast. E como você está se sentindo agora que acabou? Você está triste ou você está descansada? Qual o entretenimento que eu vou proporcionar? E No Limite não tem tanta graça, né? É um dia na semana só terça. Era isso que eu ia falar. Cactos e vigorosos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais o seu, o meu, o nosso podcast, o Batata Cast. Aqui quem vos fala é o Constan, jornalista e humorista, e eu trouxe aqui alguns ótimos, vigorosos convidados para falar sobre o assunto do momento. É ele, o Big Brother Brasil. E no último programa eu não sabia muita coisa, mas nesse eu juro que eu vi bastante coisa para poder falar aqui e não passar vergonha. Então eu tô aqui de volta com o Vini Esquerdo, né, Vini? Ô, meu querido, estamos de volta aqui com o sono agora revigorado, né, para falar sobre Big Brother. Ele que é do podcast Mundo Novo, que ele faz em parceria com o meu outro convidado, que é o José Braga. E aí, pessoal, tudo bem? Já fui ofendido aqui, fui chamado de um vigoroso convidado. Quero dizer que estou saindo da live agora, não vou mais falar com vocês. Obrigado. E também nós temos mais uma que ela eu sei que é vigorosa, porque essa ficou revoltada quando o Gil saiu e falou que era o campeão que estava indo embora. E a minha queridíssima amiga Jéssica Marques, não é isso, Jéssica? E aí, gente? Foi a gente, inclusive, que viciou o Eric em BBB. Tô só aguardando ele fazer a inscrição dele em 2022. É isso aí, quem sabe, né, gente? 1,5 milhão aí, dá pra brincar, hein? Eu só queria o jogo de cozinha que a Poca ganhou lá, que já tava bom demais, que eu vou casar no ano que vem, velho. Tô precisando da cozinha nova aqui, já tava bom. Bom, no último programa a gente falou sobre BBB e sobre realities em geral. Esse aqui vai ser um bate-papo geral, assim, sobre a edição 21. Eu pensei que a gente pode pegar a partir do momento ali que a gente terminou, que foi no último programa. No último programa a gente tinha falado ali após a eliminação do Nego Di. A Mamacita ainda não tinha sido eliminada com os seus 99,17% de rejeição. E aí, o que vocês acham aí da Carol Conká? O que tá rolando? Eu aqui comentei com eles antes da gente começar a gravar que eu vi A Vida Após o Tombo, gostei. E sou fã agora da Carol Conká. Mentira, não, nem tanto. Mas já coloquei a música dela na minha playlist ali no Spotify. Mas te convenceu? Depois de ontem ela falar da Rafa Kalimann, te convenceu que ela mudou mesmo? Ela não mentiu da Rafa Kalimann. Realmente. Mas e a Mamacita? O que vocês acham? Ela vai dar a volta por cima, gente? Ou já era pra ela? Ah, não vai, acho que vai. Vai até porque o investimento que estão colocando nessa carreira pra desafundar esse navio, não tem como. Não tem jeito, sabe? Mesmo que você não queira, ela vai dar certo, entendeu? Porque eu já vi aqui antes da gente gravar que esse foi ela lançou Dilúvio, né, na última quarta-feira, e foi o maior lançamento da carreira dela, entendeu? Assim, ela, mesmo Tom Bay, que eram umas músicas que ela era uma música de trabalho que ela investia e tudo mais, o Dilúvio foi 283% mais procurado do que o lançamento anterior dela. Então, mas sabe o que eu tô pensando, o que eu fiquei pensando? Se ela não vai ser, tipo, um sucesso, assim, entre as pessoas que gostam dela, igual o Biel, por exemplo. Ele foi super cancelado, né, pra sempre. Ele é o rei do cancelamento. Mas, entre os fãs dele, ele faz um super sucesso. Tanto que ele ficou em segundo lugar na Fazenda. Foi ficando, e ele ficou lá. Eu acho que o caso dela vai ser parecido com isso. Algumas pessoas não vão esquecer as coisas que ela fizeram, que ela fez, mas ela vai fazer sucesso ainda entre as pessoas que já eram fãs dela. E essa procura foi por, como fala, curiosidade. O pessoal queria ouvir, entendeu? Então a procura aumentou porque, querendo ou não, ela tá em alta, ela tá
né? O nome dela é comentado, todo mundo fica curioso. Aí foi isso, eu acho. É o que eu acho. Eu acho estranha essa mudança muito louca no visual dela, né? Tipo, uma coisa mais branda, mudou o cabelo e tal. Porque não parece ela. Parece que ela tá desconfortável ali. No show, ela tava extremamente desconfortável na final ali, dava pra ver. E, tipo, eu achei até que a galera não ia estar tanto também, tipo a Juliette, o Fiuk e a Camila, porque eles não sabiam de tudo que rolou com ela. Mas até eles estavam. Então, assim, e dava pra ver, cara. Não é a Carol Conká com aquela roupa azul, parece a Fada Bela lá, sei lá. Tava muito esquisito, assim. E não sei, cara. Parece que talvez ela esteja sendo forçada por conta de contrato, não sei o que, entrar numa personalidade, numa coisa mais branda, que talvez não seja dela. Porque quando você pensa nela, você pensa numa pessoa, mesmo no palco, fora as cagadas dela, mais agressiva, mais bem mamacita mesmo, né? Então, o que fazia sucesso, até onde ela chegou, como a Carol Conká, foi por conta dessa personalidade de antes, né? Então, não sei como é que vai ser isso agora. Eu confesso que me pegou, assim, o documentário em algumas partes. Eu achei que o documentário, assim, ele não passa pano, claro. Ele mostra o lado dela, mas também mostra o outro lado ali também, sabe? Achei que foi um documentário bem bacana. Mas o que me pegou, assim, foi uma questão, assim, que eles entraram na parte do preconceito racial e tal, que a gente sabe que não foi esse o motivo da rejeição da Carol Conká, que o motivo tá claro lá dentro, foi a forma que ela agiu com o pessoal, principalmente com o Lucas, mas algumas pessoas que aproveitaram disso para poder soltar o seu preconceito, que nem, por exemplo, eles mostram uma hora lá da eliminação dela, o Brasil inteiro comemorando, e cara gritando injúrias racistas, sabe? Injúrias machistas. Então, você tem uma porcentagem aí, claro, a porcentagem dela é gigantesca pelo que ela fez, mas você tem aí uma porcentagem de pessoas que se aproveitam desse momento para poder xingar uma mulher e para poder xingar um negro, uma negra no caso também. Mas esse argumento que ela vai ficar conhecida pelos fãs dela, assim, né? Vai ser mais uma questão nichada. Eu não sei, assim, porque o Esquerdo já me conhece há bastante tempo, né? Por causa da faculdade. Eu trabalhei com rap, assim. Eu conhecia a Carol atrás das câmeras e atrás do microfone, né? E assim, eu não tenho muito... Faz muito tempo que eu não trabalho. Eu saí do mercado em 2016 e eu já achava ela meio nichada, entendeu? Assim, eu acho que não vai mudar muito a realidade dela nesse ponto. É porque eu achei, quando ela tava saindo do Big Brother, que até isso seria um problema. Porque as músicas que ela cantava, o rap, enfim, e a militância dela no palco cobra um preço muito grande, né? Quando você dá um deslize como esse, é um problema. E eu até tava brincando com os amigos, eu tenho um grupo ainda do pessoal que trabalhava comigo na época, que a galera tá chamando esse movimento dessa ressignificação de imagem que ela tem, igual quando acontece um acidente aéreo, quem já fez curso de jornalismo sabe, assessoria de imprensa, que quando acontece um acidente aéreo, a empresa é obrigada pela equipe de comunicação até trocar o logo da empresa. Né? Se você for olhar quando acontece algum acidente aéreo, no ano seguinte, aquela empresa muda logo, redefine pintura. E acho que é meio que tá acontecendo com a Carol Conká, entendeu? Tipo, ela já mudou o estilo de música, já mudou as roupas, então tá acontecendo a equipe de gerenciamento de crise tá investindo muito bem ali nela, entendeu? É porque no caso dela o avião não tombou, né? Ele explodiu, né? Exatamente. O único problema dessa galera é que eles não esperavam a história da Kerline, né? Se não fosse isso, tava certo. Ela fez de propósito, vocês acham? Eu acho que ela quer o minuto dela de fama a qualquer custo. Eu acho que ela fez. O que é estranho, né? Porque a Kerline, ela era empresária da Rafa Kalimann. Ah, é? Eu sabia. Assim, a Kerline, antes de estar no Big Brother, ela agenciava influenciadores. Então ela tem uma agência que tinha a Rafa Kalimann, que tinha Manu Gavassi, tinha uma galera. Esse, inclusive, foi o elo que fazia ela com o Big Brother e tal, assim. Isso, inclusive, é o que a galera apontava ela como favorita no começo do programa. Nossa, coitada, né? Porque ela sabia fazer. Quando ela falou assim, eu acho que ela fez propósito, eu fiquei pensando, Carol Conká? Não, tô falando da Kerline. Porque, mano,
porra, não é possível, cara. Não é possível que você não percebeu ali, tipo, que esse áudio na hora ali. Eu não sei, eu vou postar uma história, eu vejo 1000 vezes aqui, putz, será que não tá aparecendo aqui alguma merda, alguma coisa aqui em casa, alguma coisa que eu me comprometa? Não é possível, cara. Agora você plantou uma semente na minha cabeça, gente. Viu? Vocês estão aí fazendo as coisas pra ela, a vida depois do tombo, ela continua igual, não mudou. Só que nessa o brasileiro deveria dar razão pra ela, porque realmente, como você falou, o programa, né, é vazio. Mas, pelo menos, os participantes aceitaram participar da Rafa Kalimann, né? Que o da Carol Conká só não aceitou participar. Não aceitou, Mano, essa cena é muito vergonha ali. A carinha que ela fica e ela tem que ler, tal pessoa não aceitou participar. Fala, família Batata! Queria um minutinho da atenção de vocês para falar da plataforma que nos possibilita gravar esse podcast, o Anchor. Se você quer criar seu próprio podcast, debater os assuntos que você acha relevante e colocar a sua voz em destaque, procure o Anchor, A-N-C-H-O-R, e monte já o seu próprio podcast. Lembrando que a plataforma é 100% gratuita e você pode gravar e editar tanto do seu computador quanto do seu próprio smartphone. Então o que você está esperando? Faça como nós, do BatataCast, e crie agora o seu podcast. Quem soube usar de maneira boa aí, né, esse cancelamento aí, entre aspas, aí, foi a Lumena. Pelos tweets e tal, ela tá sabendo jogar com isso, né? Quem não soube até hoje é o Nego Di, que o Nego Di até hoje quer ficar reclamando de tudo e não sabe fazer piada com nada. Exatamente isso que eu ia falar, porque a Lumena, no fim das contas, é melhor comediante do que o Nego Di. Porque o Nego Di, mano, o Nego Di é comediante, cara. Tudo bem, na primeira vez que ele saiu ali, que a Ana Maria entrevistou ele, e ele tá atônito, tipo, não sabe o que fazer, beleza, eu entendo, acabou de sair do programa. Agora depois, mano, tipo, um dia antes da final, ele fez stories, ele fez tweet falando que ele não se juntaria com a galera no hotel, ele só fez story com a Kerline, com a Lumena, e ele falou assim, eu não vou me juntar com essa galera, porque eu sei que depois é só falsidade, todo mundo só quer falsidade com a Juliette depois, quando ela for campeã. E aí ele falou que ia falar tudo lá no 101, né? Mas assim, mano, você é comediante, cara, vai fazer piada com isso, tá ligado? Tipo, a Lumena foi super cancelada e fez piada, aproveitou disso. E o cara não, cara, e ele tá preso nisso, sabe? Tipo, é bizarro, cara. Mas aí eu vou entrar num ponto em relação a isso. No programa lá do Reencontro, o Bruno De Luca perguntou pro Arthur se ele tinha mandado uma mensagem pra Carla. E aí ele falou assim, tipo, eu fiz porque me mandaram fazer. Confrontaram ele ali, e todo mundo sabe que ele ficou sem resposta, ele falou, eu fiz porque me mandaram fazer. Eu acho que essa questão do Nego Di vai muito naquilo do homem, sabe, assim, de que ele meio que não pode ser contrariado, de que ele não pode ficar pra trás nas coisas. Eu sei que vocês três são homens e só tem eu aqui de mulher, mas esse é o meu ponto de vista feminino com relação a isso, porque tem homem que tem isso, entendeu? Tipo, não pode ser contrariado, ainda mais em rede nacional, porque daí o que aconteceu? Não vem levantar a mão não, que eu tô falando, hein? Não, é só pra você terminar e eu poder falar, não vou contrariar você porque eu concordo, é que eu tenho outra coisa pra complementar depois. Então, porque daí depois do programa do Reencontro, teve um outro programa da Ana Clara que passou no G-Show, ela com aquele outro menino, que eu esqueci o nome. E eles falaram com o Arthur. Aí o Arthur falou, não, ninguém me mandou mandar mensagem, eu mesmo que mandei porque eu quis. Aí ele falou alguma coisa ainda sobre estar apaixonado, entendeu? Por quê? Daí ele já mudou o pensamento, já foram lá, já deram, acho que uma chamada nele, mas isso acontece muito, e aconteceu lá dentro também, outras vezes, em que ele foi contrariado, e alguns outros também. Então eu acho que isso vai muito da personalidade masculina. Eu concordo, isso que você falou, acho super interessante, mas aí também isso vai num contraponto, no caso, porque assim, o Constant é comediante stand-up. A premissa é você não se levar a sério, né, Constant, e fazer piada com você. Por isso que é muito esquisito o Nego Di. Eu acho o Arthur fazer assim, até, né, vamos fazer aqui um muque aqui, eu acho mais plausível. Agora,
Como é que o Nego Di chegou, Constando, nesse ponto de comédia da vida dele, se ele se dói com tudo, entendeu? É isso que eu acho estranho. Cara, é isso que eu não consigo entender também. Ele se leva muito a sério. O comediante não pode se levar a sério desse jeito. Porque eu olho pra ele, eu não vejo um comediante. Eu vejo aquele estilão dele, sei lá, parece que ele acha que ele é um superstar, sei lá, se ele é um cantor famoso. Mano, ele é um comediante. Ele deveria se portar como um comediante, sabe? Ele não faz isso. É um outro estilo de comédia, né? Eu não sei exatamente como é que é o lance dele, que eu não tive muita coragem pra ver, na real. Então, mas assim, além de tudo isso, que a Jéssica falou também, que eu concordo plenamente, tem 2 agravantes no caso do Nego Di. Primeiro ele não é um comediante, um stand-upper comum, porque essa não era a ideia dele. Ele viralizou fazendo áudio de WhatsApp, né, com dedo de maldade e tal, assim. Só depois disso que ele virou um comediante stand-up, tal, assim. E tem outra coisa também, que ele vem de um lugar, e aí eu vou problematizar regionalmente, que é o Rio Grande do Sul, que tem uma percepção dessa questão do humor um pouco diferente, né? Tipo, eles são muito bairristas, então eles têm aquela questão de um machismo estrutural um pouco maior também. Não, porque eles têm que se posicionar e tudo mais. Quem acompanha o Nego Di, inclusive ele fez ontem isso de novo, tem aquela história, tipo assim, a briga dele com o Diogo Defante, Diego, eu não me lembro o nome. Diogo. Sobre isso, que o Defante faz uma brincadeira com um youtuber lá gaúcho, um churrasqueiro e tal, e aí não era nem com o Nego Di se ofende e manda os seguidores dele ameaçar o Defante, aí fica nesse negócio. Ele tem uma restrição de aproximação, uma medida cautelar que foi lavrada pelo Rodrigo Bocardi, naquele caso de racismo do Bocardi, do trem, que viralizou. Ele ameaçou o Bocardi, mandou a galera encher o saco do Bocardi. Então, tipo assim, é um comportamento meio dele já, né? Assim, ele tem um probleminha ali que ele precisa tratar um pouquinho para poder voltar à sociedade, de uma forma geral. Teve uma coisa que eu achei ótima, né, no VT da final, que eles colocaram os nomes zoando a galera. Então o Caio era caioteiro, eu Juliette, eu Liette, e aí colocou Inimigo do Riso, do Nego Di. E, mano, tem uma página da gaúcha de fofoca que só printou essa tela, e colocou assim no feed. E colocou hashtag Inimigo do Riso, a legenda. Assim que acabou a final, ele mandou os seguidores dele irem lá flodar a página, tipo, meio que um ataque, assim, e os caras só postaram a foto. Tipo, os caras não fizeram mais nada. Então, por isso que eu falo, é muito louco, porque além dessa questão do ego, de ser homem, de não aceitar ser contrariado, ainda acho que tem esse agravante também, porque ele deve ter um probleminha mesmo ali, cara, não é possível, cara, um comediante não rir de uma coisa tão idiota, assim, os caras só postaram um bagulho idiota, sabe? Como ele não estudou pra isso, pra ser comediante, tá ligado? Ele não tem referência. Eu acompanho outros comediantes, assim, vejo que todo mundo tem uma referência, uma linha de humor que segue. Ele não tem isso, entendeu? E outra coisa também, que acho que foi o Rafinha Bastos que falou até. O principal erro do Nego Di no Big Brother é que o Nego Di é um personagem, em tese. Que ele vive o personagem. E aí ele chegou no Big Brother e foi querer mostrar o Dilson, que é a persona dele, o personagem que ele vive, na verdade. Só que, tipo assim, ninguém tá nem aí pra ele. A galera, quem ri do Nego Di, do personagem dele. Que era isso que tinha que aparecer no Big Brother. Ele chegou no Big Brother e falou que não, que ele era racista, machista, homofóbico. Eu fico pensando, quem é que ouve esse currículo e fala assim, tá aí uma pessoa, vou simpatizar. Eu vou ouvir o que ela tem pra falar. Eu, no lugar dele, pra mim seria uma honra se eu me tornasse um meme, cara. Eu queria entrar no Big Brother só pra virar vários memes, assim, tá ligado? Eu acho que ele tem um negócio, não sei se vocês já viram falar, tem um cara que chama Ryan, e ele é super machista, fala várias coisas na internet e tudo mais, e uma vez, apesar dele ser machista, ele é super inteligente com relação a marketing. Uma vez eu assisti um curso dele, e ele fala que para poder procurar o público dele, não ia adiantar, ele tinha que ir em páginas
que tem as pessoas que ele quer atingir. Então, tipo, ele ia em páginas de futebol, em páginas toscas que falavam coisas que ele sabia que tinha público para ele. Que se ele gerasse uma polêmica ali no comentário, ia ter público que ia correr atrás dele. É o que acontece com o Nego Di. Entendeu? Ele vai para um lado que ele acha assim, bom, já tem muita gente fazendo isso aqui, então eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque ele sabe que vão falar mal dele, então ele sobe no engajamento negativo. Ele fala alguma merda e depois ele posta a quantidade de pessoas que estão visualizando os stories. Ele fala, aí ele fica, vocês gostam de uma polêmica aqui do Negrão Raiz, tipo assim, ele faz isso realmente, isso é verdade. E, aliás, eu queria comentar que o momento mais sério dessa conversa até agora foi falando sobre o humorista Nego Di. Você vê, né? Você vê. Pra você ver como ele tá conseguindo atingir o objetivo da carreira dele. Mas, ô Jéssica, eu queria saber, você falou que o Arthur comentou aí que tinham mandado ele, eu vi essa parte que mandaram ele, depois ele já mudou de ideia, até falou que amava a Carla, mas você acha que isso aí tem pessoas por trás ali? Porque pode ter uma galera que quer ver esse casal. Tem. Só Ana Maria, né? Mas, gente, eles têm um fã-clube que chama Cartour. E ontem teve uma votação lá no G-Show. E aí, nessa votação, tinha, tipo assim, melhor casal. Aí tava o Lucas e o Gil, a Carol e o Bill, e a Carla e o Arthur. E a Carla e o Arthur ganhou. Também, né? Mas é que não tinha competição também. O melhor casal era o Gil e o Lucas. Entendeu? E tipo assim, eles ganharam, gente, com 90%. Entendeu? Com 90%. Sendo que nem a Carla, nem o Arthur fizeram, tipo, como se diz, propaganda disso pro pessoal votar. Porque eu ainda vi uma propaganda no perfil da Sara, vi no perfil do Gil, mas eles nem falaram disso. Entendeu? Eles têm um fã-clube. Gente, tem algumas pessoas na internet que eu acho que realmente elas não têm vida, entendeu? E aí elas começam a criar expectativa e viver a expectativa em cima da vida das pessoas, entendeu? E eu acho que acontece isso muito com esses shippers que eles fazem de casais. E chega a ficar até ser uma perseguição, porque eles querem tanto que aquilo exista a todo custo, que acaba deixando a pessoa até desconfortável, que foi o caso do Arthur e da Carla. E aí, lá no momento que anunciaram, entrou os dois. E aí, a hora que ele falou, tipo, porque foi assim, alguém falou sobre ele estar apaixonado no passado. Daí ele falou assim, estava não, eu estou ainda. Entendeu? Aí a Carla, ela fez tipo assim, ó. Ah, meu Deus. Uma cara de, ai meu Deus, sabe? Ele falou isso. Meu, o cara tinha falado ali que não tinha mandado mensagem pra ela, que mandaram ele fazer isso. E aí depois eu fiquei assim, ó. Se fosse Pro Tour, eu até votava, assim, porque acho que chipa mais o Projota com ele do que a Carla. Mas eu tenho um story dele aqui que eu vi hoje de manhã, que é o seguinte, ele colocou uma tela preta e colocou assim, incrível como sempre rola a mesma pergunta. Sim, mandei mensagem pra ela às 7h40 da manhã, tipo, né? Mais fake do que isso, impossível, que ele colocou a hora, às 7h40 da manhã, na manhã de quarta-feira, após a eliminação. Deixei bem claro o meu sentimento em relação a isso. Ele fez um story pra falar disso, colocando exatamente o horário. É esquisitíssimo, né, cara? E outra coisa, é muito estranho isso tá sendo levado pra frente, a gente tá falando sobre esse romance, porque se a gente for relembrar, o que eliminou a Carla foi justamente a galera não aguentar mais ver esse romance, que inclusive o pessoal taxou aí quem votou de machista e tal, que isso daí é um assunto a se conversar também, né? Que acharam que ela não deveria ser culpada por uma expectativa, sendo que quem tava cagando o pau literalmente ali, literalmente não, que não literalmente, mas vocês entenderam, era o Arthur. Que pau é esse, meu Deus? Me perdi nas palavras. Mas, ou seja, é bizarro, porque eu me parei na hora que eu vi essa cena, eu falei, caramba, cara, que bonitinho, mas depois eu refleti e falei, mano, mas ela não saiu por causa dele? E assim, ela nem merecia sair, eu acho, e ficou brigando entre o Rodolfo ali pra ela sair, sendo que o Rodolfo naquela semana tinha feito aquela piada homofóbica com o Fiuk,
e acabou que saiu ela, e agora estão querendo que os dois estejam juntos, eu não entendi mais nada. Pessoa sem vida, como a Jéssica falou. E ela ainda, enquanto ele tava na casa ainda, a galera, esses fãs, né, o fandom do casal ficou pedindo pra Carla puxar voto pra ele e tudo mais e tal. E eu me lembro que ela tinha falado assim, gente, parem de falar sobre isso, não me marquem mais nas coisas e tal. Eu tinha achado que ficou meio uma coisa bem clara naquele momento. E ontem na eliminação, no reencontro, ela até falou assim, porque ela foi a primeira a falar, né? Porque o Bruno De Luca tava maluco, então, tipo assim, os primeiros 20 minutos de programa foi só climão. Foi uma parada bizarra, tipo assim, foi um constrangimento impressionante, assim, um atrás do outro, assim. O cara é uma metralhadora ambulante pra constrangimento nos outros. E aí ele perguntou pra ela, então, assim, e ela falou assim, não, gente, a gente tem que pensar que aqui fora é uma outra vida, aqui é um outro contexto, o que ficou pra trás a gente vai avaliar, a gente avalia, mas o que importa é o que vai acontecer daqui pra frente, então, assim, deixando bem claro que, gente, supera, sabe, acabou, esquece. Mas aí 10 minutos depois, o Arthur começou a falar as merdas de sempre e aí acabou. Né? Mas sabe o que isso também me faz pensar? Se não é verdade também, cara. Porque às vezes aquele relacionamento ali com a sua ex ou com o seu ex, no caso, que você fala que não, nunca mais, mas vê a pessoa na frente, aí dá o gatilho. Mas não teve química pra isso, Constantino. Não teve. Porque eu entendo assim, quando você tá com um relacionamento, você se apaixona pela pessoa e fica aquela fase, não sei o quê, e depois você começa a amar a pessoa, e aí o amor se torna uma coisa mais forte. Eu acho que não teve nem tempo, porque ele não demonstrava esse carinho por ela, assim, tipo, ele mesmo falou na Ana Maria, não, eu sou um cara romântico, aí a Ana Maria, é um jeito estranho de você ser romântico, né, falar do seu bafo, falar do seu bigode. Mano, quem tá apaixonado não faz isso, cara. Quem tá apaixonado tipo, bala toda hora. É tudo bem que Big Brother lá é diferente, mas assim, quem tá apaixonado não quer mostrar falhas pra pessoa, né? Tipo, evita a todo custo. Tanto que, se você for parar pra analisar, quando a Carla saiu, ele começou a ficar querido, porque parecia que ele estava mais à vontade. Quando ela tava lá, parecia que ele não tava. Entendeu? Ele estava, tipo, perto dela, ele estava, assim, super desconfortável, porque ele não queria aquilo. Entendeu? Só que, como tá lá dentro, a pessoa tem meio que um medo, né? De falar, bom, não quero ficar com ela. Até porque, gente, é muito difícil. Você vai na balada, você beija alguém e beleza. Tchau e benção. Agora ali, não. Você beija uma pessoa na festa, vai ter outra festa, amanhã você vai acordar, ela vai estar lá. Então, tipo assim, eles têm uma grande dificuldade em sustentar e diferenciar isso. Tanto que esse era o maior medo do Fiuk. Era ter ficado com a Thaís e ter que continuar ficando com ela, sendo que tinha sido só um beijo e o medo dele era ela criar expectativa e eles virarem um casal. Tanto que ela saiu, ele parou de falar mal da Juliette e foi ficar lá perto da Juliette. Entendeu? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Se eu não me engano, inclusive, eu vou falar aqui que o maior fã do Arthur está nessa conversa aqui, que é o senhor Vinícius de Esquerda. Ah, eu adoro. Aulas cria. Ele passa um pano pro Arthur, que é impressionante. Ele até quase mudou o CEP dele pra Conduru. Quase. Não, é porque naquele momento que ele botou a VTube que eles botaram a VTube lá no paredão, fiquei muito feliz. Mas, cara, o Arthur, eu acho que assim, se ele ficar só quieto, eu acho que talvez ele tinha muito mais chance, assim. Porque ele é um cara bonito, um cara boa pinta. Se ele fizesse só o Mook, tava bom, né? Só isso. Porque... Beleza. Mas eu acho que o Arthur tem uma parada também que que eu acho que acontece também no público do Big Brother, que é o seguinte. O cara fala as merda, beleza, mas aí daqui a pouco ele vai lá e solta. Não sei o que do Lula, não sei o que 13. Aí as pessoas que se compactuam com aquela ideologia, não, mas ele não é tão idiota assim. Não, ele falou do Lula, que não sei o que lá. E aí as pessoas começam, né, e esquecem as merdas que o cara já fez. E aquilo, né, o Big Brother é isso, você vai fazer merda, vai fazer cagada e é a vida, porque a vida é assim. Só que eu acho que a quantidade de merda que ele fazia era muito maior quando tinha Carla, quando tinha Projota. Tipo assim, ele era um cara, ele é muito influenciável. E a gente falou várias vezes no podcast lá, ele é um cara, acho que não é nem vazio, ele é meio
Como é que você falou, Braga? Translúcido? Ele é translúcido. Mano, ele é muito vago, ele não tem conteúdo, sabe? Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele vai na onda da galera, e aí não dá pra passar pano nesse caso, porque você vai na onda de gente que faz merda, você faz merda junto. Mas ele ficou um cara muito mais agradável quando essas pessoas já tinham saído da casa. Por isso que ele ganhou essa faminha no final, que a galera tava gostando dele. Porque no começo era só merda atrás de merda, só falava bosta, cara. Mas ele ainda tinha ele tinha uns instantes que ele pirava, né? Tipo, ele é idiota, né? Porque ele vai lá e ele sabe que ele vai ser votado, aí, não, tô de boa, Thiagão, ô Thiagão, não sei o quê. Daqui a pouco vai lá, porra, votaram em mim, que não sei o quê, não sei o quê, aulas crias, sei lá. Um dos momentos marcantes da saída do Gil foi quando o Gil descobriu que o Arthur tinha mentido pra ele, né? Que o Arthur mentiu pro Gil e aí foi a melhor expressão desse BBB, já foi fora do BBB, né? Foi a decepção do Gil e ele falando assim, eu mostrei meu bumbum pra ele. Eu queria enfatizar essa frase que foi assim, foi muito genuína essa decepção, entendeu? Tipo, eu mostrei o meu bumbum pra ele e ele mentiu pra mim. Mas agora eu quero fazer uma pergunta que eu vi muita gente falando sobre isso nas redes sociais quando o Arthur saiu, que achavam que ele merecia chegar mais longe que o Fiuk. Quem que vocês acham que merecia? Eu acho assim, eu preferia que o Arthur tivesse chegado mais longe que a Poca, pelo menos. Ah, sim. A Poca eu publicamente fiz. Eu preferia. Falei contra, né? Não dava, porque ela era uma inimiga do entretenimento, não dava. Não, mas a Poca tem um momento ótimo. Eu acho que foi a Poca que foi. Se eu falei merda, a Jéssica vai me corrigir. Que alguém tá falando não sei o que de maquiagem, de pó, ela, pó? Você achou pó? Onde que você conseguiu pó? Tipo, ela deu uma dessa numa festa, mano. Porra, isso. Tá zoando. Foi aquele momento que o seu subconsciente te prega uma peça, sabe? Foi demais isso. Já cantou? Nossa, eu falei em voz alta, tipo. Mas eu acho assim, não, é que assim, eu acho que teve essa questão com o Fiuk, que é aquilo, cara, por exemplo, o pessoal ficou bravo que o Fiuk chegou tão longe, que eu vi gente falando assim, mas não tiraram ele antes. Se não fosse ele, ia ser outra pessoa que você não gosta ali também, tipo, porque é o jogo, ele foi pra paredões que ele não era o alvo maior, que tinha outras pessoas, tipo, ele não foi num paredão com com Juliette, e a Juliette saiu, tipo, e ele ficou. Ele foi pro paredão com o Projota, sei lá, com quem? Com pessoas que eram mais detestáveis que ele. E aí ele foi chegando e na final foi uma prova de resistência. Então, assim, não tinha muito o que fazer, cara. Ele teve minimamente o mérito dele ali, eu acho. É que o Fiuk tem uma vantagem, ele se vale de uma vantagem que acontece muito no Big Brother, que é a pessoa que sabe cozinhar. A pessoa que sabe cozinhar, em vários momentos da sociedade, ela é privilegiada, entendeu? Assim, lembra aquela viagem que você já fez? Quem tá ouvindo já fez, vocês aqui também já fizeram, pra praia, que você vai com 17 amigos, que é feita pra não dar certo. Quem cozinha Saudade. Tem vantagem. A pessoa cozinha, mesmo que ela cozinha aquela salsicha que veio no porta-mala do carro, tá surrada, a pessoa que cozinha tem vantagem. Então a galera fica pensando assim, eu vou tirar o Fiuk, mas quem vai cozinhar nessa casa? Entendeu? Inclusive, muitas vezes ele ficou no VIP por esse motivo. Teve zoeira do Thiago com isso, né? Tipo, teve um momento que teve, acho que Poca, Arthur e Vitube no VIP, e o Thiago falou, quem que vai cozinhar aí, né? Ele falou que ia ser uma xepa gourmet, né? Seria uma xepa gourmet. Exatamente. Porque, se eu não me engano, acho que o Fiuk teve um paredão, que foi o paredão que a galera optou por deixar na casa, que é o que a galera fica falando assim, vocês que deixaram ele lá, ele até o final e tal. Porque depois disso aí, foi a resistência que ele teve na última prova, né, na verdade. Mas assim, eu vou ser bem honesto, assim, pela diferença da final, cara, se qualquer um que chegasse na final e a gente tá com um sentimento tipo assim, por quê? Saca, assim, porque esse elenco do Big Brother foi muito bom. Eu tenho uma teoria, já até falei no Mundo Novo, que eles queimaram a largada. Tipo, eles chegaram muito afoitos no programa. Então eles viveram uma edição inteira em 2 semanas. Se a gente se ligar, o Lucas só ficou 2 semanas na casa. Lembra tudo que aconteceu
todas as polêmicas que duraram até o final. Teve gente nos últimos 15 dias pagando uma conta das primeiras 2 semanas ainda. Aconteceu tudo naquele período, entendeu? Então, assim, quando a galera chegou no final, qualquer um que chegasse ali, a gente falava assim, mas não fez por merecer. Então, eu queria muito que o Gil tivesse chego na final. Pra mim, se ele tivesse chego, né, se o Fiuk não tivesse ganho aquela prova, acho que teria sido uma final ok. Mas eu acredito que pra ele, no momento que ele saiu, foi o momento certo pra elevar ele, sabe? Porque se ele tivesse saído junto com a Juliette, ele tinha ficado apagado. E quando ele saiu antes dela, ele ficou em evidência. Ele ficou super em evidência. Ele ficou super em alta. Ele foi lá no programa da Ana Clara. Ele fez várias coisas. Tanto que na final o pessoal falou, nossa, é a final do Gil, porque só aparecia VT dele. Porque assim, querendo ou não, gente, a Juliette realmente tem uma história de vida, tudo mais, mereceu ganhar o prêmio e tal, ok. Mas quem foi o protagonista do BBB não foi ela, foi o Gil. Entendeu? Então assim, ele saiu no momento assim, né, perto de que ele não ia ganhar o BBB, ele saiu no momento, acho que foi no momento oportuno para ele. A primeira meia hora da final é meme do Gil, as falas, o Thiago falando coisas que o Gil falaria. Então, isso realmente, se ele estivesse na final junto com eles, talvez isso não acontecesse e ele sairia apagado. Então faz muito sentido o que ela falou, mas que realmente os memes todos, por exemplo, as frases mais icônicas foram saídas da boca do Gil, né? Esse é o momento do podcast que Vigorentos e Cactus vão brigar? É só pra saber. Sim, porque eu já discordei aqui. Eu acho que os dois protagonizaram. Mas eu acho que tem vários protagonistas em alguns momentos da casa. Porque uma coisa que eu percebo também, a gente fala, por exemplo, assim, o protagonista é o cara tal. A Carol Conká foi protagonista também, que ela foi protagonista do mal, né? É que no caso ela era a vilã, né? Mas é porque, né? Mas sei lá, dá pra ser um vilão protagonista aí, não sei. Mas o vilão protagonista não dura muito, né? Não sei se ele for a VTube e não for pro paredão. A VTube foi demais, ela foi sensacional, inclusive. É que no caso a diferença entre Gil e Juliette, nessa questão do protagonismo, é que eu acho que o Gil é aquele personagem. Eu não tô falando que ele fez um personagem na casa, mas se a gente for transpor para uma obra cênica e tudo mais, ele é aquele personagem do bordão, né? Tipo assim, ele fica martelando na nossa memória. Ele é. E gera mais VT, porque ele tem muita frase de bordão, ele fala sempre disso aí e tal. E uma coisa que facilitou muito também para ele, que é a questão dele conhecer já o Big Brother, ele ser fanático pelo programa. Então ele soltou muita coisa, que a personalidade dele facilitou ele ser marcante pra gente, assim. Só que eu acho que ao decorrer do jogo, embora a Juliette tenha ficado fora do jogo boa parte do programa, porque ela não participava do jogo diretamente, né? Tipo, ela não movimentava o jogo. Mas, querendo ou não, o jogo se movimentava através dela, porque eram os ataques a ela, em alguns pontos, que faziam o jogo acontecer, entendeu? Durante uns 20 dias, a programação do Big Brother era tipo assim, então, qual é o papo do quarto do líder? A Juliette. Qual é o papo do quarto colorido? A Juliette. E ficava nessa mecânica de todo mundo falar de uma pessoa só. Mas, de fato, ela não movimentou o jogo. Inclusive, o Esquerdo sabe que ele foi meu confidente antes, quando o programa não estava no ar, a gente falava nos grupos e tal, assim. Ele ficava pé da vida com o amor que a Juliette tinha pela VTube, que isso me revoltava de um grau que eu não tenho noção. Só que essa é uma diferença entre os dois, sabe? Assim, o protagonismo de um foi vivido, o protagonismo do Gil foi vivido por ele. Porque era ele que falava as coisas, era ele que ia pra frente das câmeras querendo participar, e ela não, né? Ela foi protagonista de uma forma diferente, né? Sim, faz total sentido. Realmente, o que eu quis dizer, né, sobre o protagonismo do Gil foi que é exatamente isso que você falou. Ele viveu. O dela foi, assim, não criado, né? Mas aconteceu
diante dos acontecimentos da casa. Foi o que você falou. As 2 primeiras semanas da casa ditaram muito do restante do jogo. E o dela foi o principal. As 2 primeiras semanas que colocaram ela em alta. Foi quando ela começou a crescer mais ainda, né? O auge dela foram as 2 primeiras semanas que realmente eram cenas tristes de ver. Ela lá isolada e todo mundo confraternizando e ela longe. E todo mundo falando do sotaque, do jeito dela, do jeito que ela fala, do jeito que ela se porta, enfim. Realmente, faz muito sentido. Mas olha, eu comecei a acompanhar um pouco depois, né? Eu não peguei essa parte aí dela ter sido excluída. E eu me simpatizei muito por ela, porque eu acho, na minha opinião, eu acho que ela é um personagem tão forte quanto o Gil. É que a gente tá com esse lance dos bordões do Gil na cabeça. Mas ela também tem bordão, ela fala aquele é pau dela que fica na cabeça, é o tirubei e tirubai. Ela também é engraçada. Ela canta, as músicas que ela cantou durante o programa ali, acabou servindo para fazer vários VTs. Eu não vou falar que foi proposital ou não, mas eu achei que o jogo dela foi um jogo muito inteligente nesse sentido, sabe? É que é foda também, porque, como você falou, a gente falava muito sobre isso no Mundo Novo, né? Essa questão de que os caras veem vários Big Brothers e falam, não, chegam lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e continuam excluindo umas pessoas e, mano, isso fortalece a pessoa, não tem jeito, sabe? Tipo, as pessoas compadecem disso, tipo, o que aconteceu em 2020 com o Prior e o Babu, a força que eles tinham, vinha muito dessa questão, estamos só nós dois aqui e as pessoas compraram isso, então vamos torcer pros caras até quando der na casa, vamos ver onde eles vão. Então assim, os caras falam, não, vou chegar lá e vou fazer isso, isso e isso, aí tipo, puta, excluíram a menina, e já era, sim, cara. E ela, assim, além de excluíram ela tem uma personalidade, ela tem aquela coisa do Euliette, que realmente ela fala muito dela mesmo, só que ela tem essa parada de, tipo, chegar lá e querer colocar, às vezes até muito chato, mas de querer colocar tudo em pratos limpos. Então, as coisas que aconteciam com ela na casa, ela ia lá e, em alguns momentos, lá e resolvia, e conversava sobre isso, até, às vezes, demais, só que isso deixava ela em evidência, cara. Então, tudo começou com essa exclusão dela. Mas eu acho que não teria funcionado se ela não fosse uma pessoa também de personalidade, tá? Sabe? Tipo, se ela aproveitou esse momento de alguma forma e colocou pra fora quem ela era realmente. Porque nas primeiras semanas, eu ficava com dó dela nas provas. O Thiago falava alguma coisa, ela ia lá, joga esse dado aí, Juliette. É pra jogar o dado? É pra não sei o que, tipo, e todo mundo ria dela. Puta, isso é um puta roteiro, cara, a favor dela. E acho também, assim, que esse Big Brother teve uma questão importante que ela ganhou pelo Instagram, né? Tipo assim, não de fato, né? Não ganhou o prêmio por causa do Instagram. Mas, tipo assim, a rede social ficou tão grande quanto a participação dela no Big Brother, entendeu? Tipo, ela foi uma questão, foi uma ascensão meteórica e ela ficou muito grande pela participação dela no programa. Então, o fenômeno dela aqui fora, e aí eu vou dar os parabéns para a equipe de redes sociais dela, que foi, acho que, perfeita em todo o período, que a galera aqui fora se posicionava por ela, entendeu? Tipo assim, ela tinha uma ação dentro da casa e a galera aqui fora conseguia ler muito bem aquilo. Não vamos aqui entrar em questões políticas, mas assim, o momento em que ela atingiu 17 milhões de seguidores no Instagram, e eles não colocaram o 17, colocaram o 16 mais 1, foi uma questão que movimentou muito bem, tipo assim, ali. E, se eu não me engano, teve uma análise que fizeram, que tirando agora que ela ganhou 2 milhões de seguidores em 12 horas, foi o tempo que ela passou, foi o menor período na casa do 17, né? Tipo assim, ela atingiu 17 no momento, e aí eles fizeram o post 16 mais 1, e em menos de 24 horas ela já foi para 18. A galera ficou falando assim, gente, espalha o perfil da Juliette para ela não ficar no 17 e tudo mais, tá? Assim, eles trabalharam muito bem essa questão de redes sociais dela. Não, o trabalho de redes sociais realmente foi um trabalho impecável. Eu até vi ela num podcast que tem depois da eliminação, que eu não lembro, BBB Tá On, se eu não me engano, e eles comentam com ela, você sabe que você tem uma equipe, 20 pessoas trabalhando. Daí ela, o quê? Quem que vai pagar esse pessoal? Achei muito bom. Mas desculpa,
Pode atrapalhar, Gostei. Foi curioso, porque chegou um momento do Big Brother que os participantes ficavam cotando, eles falavam, um falava pro outro quanto eles estavam pagando pro administrador das suas redes sociais, né? Tava o Projota, o Rodolfo, a Camila e tal. Eu me lembro até tem acho que foi o Arthur que falou que tava pagando 3 mil pro administrador dele, né? Do perfil dele. E aí o outro cara, esse administrador postou assim, nossa, eu não sabia que eu tava ganhando só isso. Aí colocou no Twitter. E a galera falou, e ele falou assim, eu não sei se foi uma boa, eu descobri o meu salário pela TV, entendeu? Pode crer. Assim, só complementando com relação a Juliette, cara, eu acho que assim, são vários. É até difícil descobrir a fórmula geral, né, do que criou esse fenômeno, porque ela ultrapassou aí a maioria dos vencedores aí do Big Brother e tal. Acho que não sei se alguém foi tão grande assim, tão fenômeno quanto ela, né? Mas eu acho que uma das características assim que foi importante para ela foi essa regionalização que ela realmente abraçou, que inclusive até a Sara reclamava dentro, que achava que era algo forçado. Se foi algo pensado ou não, eu não sei. Aparentemente parece natural, mas ela abraçou essa questão do Nordeste, sendo que o Gil também é, né, nordestino, mas ele não soube abraçar essas características como ela abraçou, e ela usou aquilo ali para formar a identidade dela dentro do programa. Então, ela gerou uma comoção no Nordeste, era o Nordeste inteiro votando nela, é o Nordeste inteiro a favor dela e se vendo através dela, que é uma coisa que a gente não se liga, que a televisão, ela é muito São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então a gente está acostumado a ouvir esses dois tipos de sotaque, esses dois tipos de forma de se falar e tal. Então quando eles veem alguém que realmente representa eles, que tá falando os maneirismos como eles falam, que não tem vergonha de se assumir do Nordeste, eu acho que isso traz um orgulho muito forte para eles, que foi um dos motivos que eu acho que levou ela a se tornar esse fenômeno. Porque eu acredito que muitos nordestinos, quando vão pra televisão, têm vergonha, escondem algumas coisas. Eu mesmo, quando eu comecei a falar, a fazer jornalismo, eu lembrava que quando a gente ia pra rádio, tinha aula de rádio, a ideia era tentar não falar o meu porta, não, o meu torta, né? Tentar manter um sotaque ali meio paulistano e tal. Então eu acho que essa foi uma das relevâncias dela e que o Nordeste realmente abraçou ela. Você reparar, tem grandes influenciadores na internet que são do Nordeste. O Carlinhos Maia, a Tainara OG, foram pessoas que cresceram por conta disso, desse regionalismo mesmo que você falou. E em respeito a respeito da equipe da Juliette, eles entraram muito bem preparados, desde quando ela foi para aquele além, que eles falam que quando ela foi pro além, gente, juro, eu queria achar esse print no meu celular, porque eu vi, sabe assim, quando você tá passando stories e aparece tipo uma propaganda? Era uma propaganda dela com um link de arrasta para cima, pedindo para votar nela por conta da imunidade. Nenhum outro participante fez isso. Então, ali, naquele começo, a equipe dela já estava preparada para isso. E tanto que, se você comparar o perfil dela com o dos outros, o perfil dela chama atenção, tem uma identidade visual, tem vídeos que você quer consumir, porque eles estavam preparados para elevar ela, enaltecer e colocar realmente conteúdo ali. E aí, depois que ela começou a fazer muito sucesso, o perfil do Gil começou a fazer posts parecidos, o da Poca, entendeu? Mas a equipe dela já entrou muito preparada para o BBB. Tá todo mundo com a mão levantada, então quem que vai agora? Eu esqueci de baixar mesmo. Eu acho que o Vini foi primeiro. Eu quero falar, essa questão que você falou do regionalismo é interessante, né? Porque o Gil também é do Nordeste e a Lumena também. E teve até um diálogo na casa sobre isso, né? Porque o Gil, também do mesmo jeito que o Braga não gostava da Juliette junto com a VTube, eu também não curtia o Gil junto com a Lumena. Eu achava que a Lumena puxava o Gil muito para baixo naqueles momentos que eles estavam ali. E ele falava, não, porque ela é uma mulher preta, nordestina como eu, que não sei o quê. E a Lumena falava muito isso também, né? Sobre ser nordestina. E aí a Juliette, em um determinado momento, falou pro Gil,
se você tá esperando que eu vou me aliar com você só pelo fato de você ser nordestino e eu também, não pense isso. Eu quero por se você é meu amigo ou não. Né? Então tem essa parada também, tipo, de mesmo em questão da regionalidade, de se afirmar. E por isso que eu falo, eu acho que o Gil, ele, em alguns momentos, ele foi prejudicado na casa por essas companhias que ele teve, né? Tipo, eu acho que essa questão da Lumena, aquele momento dele com a Sara também, que, porra, eu adorava a Sara, cara. Eu tava em grupo da Sara de Telegram, e quando a Sara começou a fazer merda, eu comecei a comentar lá, não, ela tá fazendo merda. Um dia eu falei, os caras me tiraram do grupo. Aí eu falei, quer que se foda a Sara então, vai se ferrar. Me tiraram do grupo, fiquei puto. E aí eu falei, aí depois eu falei, puta, Gil, sai daí, cara, sai daí. E aí, em algum momento, ela saiu, graças a Deus, né, pra aliviar ele. Mas assim, acho que o problema dele em relação a Juliette foi nessas questões, que acho que nem é culpa dele, mas em alguns momentos ele tava com pessoas que puxavam ele um pouco pra baixo. Foi aquela história em que a Lumena percebeu que o Gil votaria na Carol e começou a enaltecer a Carol pra ele e botar uma pressãozinha nele. Falou, pô, peraí, você vai votar numa mulher preta e tudo periférico e tudo mais e tal. E aí fez ele ter uma ligação com a Lumena bizarra, porque era uma ligação de mão única, né? Assim, a Lumena tinha vantagem e ele só se ferrava. E a Sara ficou criticando. A Sara criticava muito essa questão do regionalismo da Juliette e fazendo o Gil achar que era meio forçado também e tudo mais. Só que tem um aprofundamento nessa questão do regionalismo, que é, pra quem não sabe, e aqui a galera tá me ouvindo pela primeira vez, provavelmente, eu sou baiano. E tem uma diferenciação muito grande no próprio Nordeste de um estado para outro. E assim, a galera acha que o Nordeste é uma coisa só, gente, são 9 estados. Os 9 estados serem iguais, né? E tem uma diferença muito grande entre a Bahia e a Paraíba, por exemplo, que é no caso da Juliette, porque a Bahia, ela, de uma forma ou de outra, ela é mais retratada. Então o baiano, naturalmente, ele se sente mais inserido no mercado nacional, digamos assim, porque tem o axé da Bahia, que lá, inclusive uma informação, lá é pagode, tá, gente? Essa questão de axé é muito na Globo. Na Bahia não tem axé. A galera... lá é pagode? Lá é pagode, é pagodão baiano. O axé que a galera acha que lá é pagode. Mas e o molejo é o quê? Pagode também, assim. É que na verdade é uma vertente do samba, né? Então eles chamam todos de pagode. Então, inclusive, se alguém for pra Bahia, chegar lá e falar de axé, vão te levar pra um centro de macumba. Provavelmente, só um aviso aí pra você. Tá? Então, assim, tem essa diferenciação, assim. A galera da Paraíba, de Campina Grande e tal, é um povo que é um pouco mais... Se sente um pouco mais oprimido culturalmente, assim. E uma virada que a Juliette teve muito grande nessa popularidade dela no Nordeste foi uma parada que pro resto do Brasil, provavelmente, foi tido como uma besteira, uma implicância, foi a questão do cuscuz. Foi aquela briga do cuscuz com o Fiuk. Que ela ficou falando, não, que não é assim, ele não entendia. E aqui eu vou até falar uma brincadeira aqui, assim. Eu gosto muito de cuscuz, assim, eu como cuscuz quase toda semana. Só que, assim, o Fiuk também não estava errado. Porque também se faz farofa com aquele flocão de milho. E eu, inclusive, faço também. O problema do Fiuk é que ele fez errado. Tipo assim, ele colocou o floco seco na panela e virava, tipo, uma farofa de pedrinhas. De micropedras e tal, assim. Mas ele mostrou uma coisa curiosa, que foi o desconhecimento completo de uma cultura e de outra, porque a Juliette e o Gil ficaram horrorizados vendo o cuscuz ser vilipendiado praticamente numa panela com calabresa. E aí, tipo assim, eu me lembro que logo na sequência ela fez um cuscuz e ficou muito emocionada, porque acho que a Poca gostou. Ela deu pra Poca experimentar e tal, assim. E o cuscuz é um prato muito regional. Ele é muito significativo no Nordeste, né? Porque o cuscuz é um dos pratos em que os guerreiros, e aí você vai entender como quiser, né? Os guerreiros de Lampião usavam nas campanhas, que ele não estraga e tudo mais, era uma facilidade que ele tinha. Então virou uma questão meio cultural ali. Quando ela defendeu, bateu o pé,
E ela fez até um discurso, que depois virou um VT, que ela falando pro Gil que era importante identificar essas questões culturais e defendê-las, porque aquilo significa muito para muita gente. E foi aí que o pessoal começou a entender ela como uma representante do Nordeste, ter essa questão um pouco mais... Aí ela passou a ser identificada até nos VTs da Globo, usando o chapéuzinho, o chapéu de couro e tudo mais, assim. Então a representatividade dela no programa mesmo mudou naquele instante. E pro resto do Brasil, foi uma questão pequena, boba, assim, né? Mas sobre ela, é bonito ver, tipo, o amor que ela tem pelo lugar de onde ela veio. E isso também é bonito de acompanhar. E muitos dos influenciadores do Nordeste, a maioria, eles são assim, eles são super regionalistas. Agora ela vai mudar pro Rio de Janeiro. Mas isso também é uma sina também, né? Eu mudei para São Paulo, fazer o quê? É a vida. Mas só uma questão sobre a rede social dela. Na final, uma coisa que me impressionou muito foi o trabalho que eles fizeram com ela em relação a outros nomes, outros famosos nordestinos, né? Cada mutirão que eles faziam de hora em hora tinha um nome e tinha uma personalidade que eles chamavam para fazer mutirão junto. Então tinha o mutirão Ela Canta Mesmo, que era ela, feat. Wesley Safadão. E no perfil do Wesley Safadão tava a mesma arte, entendeu? E se você entrasse em vários perfis de cantores de forró, cantores de brega, como eles chamam, de pagodão na Bahia, você ia ver assim, cantor fulano de tal apoia a Juliette campeã, usando a mesma arte, a mesma tipografia, marcando. Então, tipo assim, foi um trabalho muito bem pensado, sabe? Planejado, bem planejado. E chegou no momento, no finalzinho, que valia a pena para os artistas apoiarem ela para ter mais seguidor também. Então, teve alguns artistas usaram essa alavancagem do perfil da Juliette para se beneficiar. Então, assim, foi uma conta que todo mundo saiu ganhando, né? Eu vi o Bruno De Luca comentando que ele fez uma live com a Juliette e ele ganhou em 2 minutos, se eu não me engano, que eles fizeram a live, ele ganhou 100 mil seguidores. Eu vi isso então, também. realmente... E outra, né, gente? Falar dela era, ainda mais entre os famosos, era ter e ganhar engajamento, né? Ela é agora o auge do engajamento. Até a própria Globo engajou muito através dela. Porque às vezes eu ligava o programa da Fátima Bernardes, ela era só Juliette, gente. Só falava dela. Porque ela realmente foi um fenômeno. E, assim, outra coisa, né, sobre ela estar preparada para o BBB. Não sei se vocês repararam na foto dela de perfil. Ela já tinha ensaio com várias roupas que ela ia usar lá dentro para poder atualizar as fotos dela aqui fora. Tanto que as fotos dela de, tipo assim, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, foi tudo foto de ensaio, que ela tava com aquele chapéu. E aí, no dia da final, eles mudaram a foto dela para uma foto de perfil, como se ela já fosse a campeã, com, tipo, um fundo vermelho, ela com aquela roupa, e vários confetes, assim, caindo. Então, assim, ela fala que ela não tava preparada, gente, ela tava assim, a equipe dela tava assim. Mas assim, só pra não ser injusto, esse mérito que a Jéssica falou da Juliette, é bom deixar claro que isso mudou com a Manu Gavassi, né? Porque essa estratégia de planejamento de redes sociais para o Big Brother foi uma coisa que foi a revolução da Manu Gavassi, em que ela fazia tudo combinado, inclusive até as roupas, né? Os looks de paredão eram específicos, porque a foto e os vídeos que ela soltava aqui teriam o mesmo look, né? Então, tipo assim, esse planejamento mudou para vários BBBs por conta disso também. Eu acho que quem fez a mesma coisa, mas aí não teve muita chance de mostrar, foi a Camila, né? Ela teve a mesma estratégia, mas não... Como ela teve pouco... Como posso dizer? Ela saiu pouco para jogo, né, durante o Big Brother, então ela não foi muito votada, então ela não pôde ter essa sintonia. Alguns momentos eu achava que a Camila estava desconfortável. Em alguns momentos eu achava que ela tinha medo de alguma coisa, sabe? Parecia que ela estava desconfortável.
ela não era a mesma Camila, tipo, que você vê na internet, no TikTok, que cresceu fazendo vídeo engraçado. Tinha vários momentos que eu achava que ela tava desconfortável, ela ficava, sei lá, retraída na dela, e eu não sei, pensava que ela estava desconfortável. Isso é outra coisa a ser comentada aqui, né? Eu vi uma entrevista do Pyong falando que eles passam fome lá dentro, e eles realmente passam fome, porque se você for ver, o Gil emagreceu demais, ele era gordinho quando ele entrou. O Caio, mano, emagreceu, segundo ele, emagreceu 15 quilos lá dentro. Porra. É muita Acho que eu tô coisa, precisando gente. ir pro Big Brother, gente. Isso porque ele não conseguia andar, hein? O Rodolfo Vou tinha abandonar minha caído. low carb e fazer Big Brother agora, ano que vem. Tamo nós aí. O Prior falou que ele ficava, aquele tempão que ele ficou na xepa lá no 2020, que ele comia só arroz, feijão e chuchu, né? Pô, então o Arthur secou, então. Dá uma olhadinha nas fotos dele, que ele ficou na xepa um tempão. Ah, não, mas é que ele já tinha muita bomba ali investida, né? Não dava pra secar tão rápido. Mas o Arthur, ele até deu uma inchada. Tipo assim, ele entrou bastante definido, depois ele deu uma inchada, porque não, né, comia errado, não fazia exercício. Aliás, tem um meme que a galera falou que esse foi o ano que menos se usou a academia pra fazer exercício. A galera só ia pra academia pra focar. Uma coisa bizarra. Acho que usaram nas 2 primeiras semanas. A galera queria mostrar o físico, alguma coisa assim. Depois da 4ª ressaca, esqueceram a academia. Só iam lá pra fazer fofoca. Pode falar, Vini. Ah, não, esqueci. Foi mal. Ah, tá. Essa questão Não, o que eu ia traçar um paralelo que a gente falou aí da jornada, citando Lumena aí. Da jornada aí da nossa querida rainha dos cactos, Juliette, e como ela foi importante aí para o pessoal do Nordeste, mais especificamente, segundo Braga, para o pessoal da Paraíba e de Campina Grande, né, que é a cidade dela. Teve carreata até. Então, o que eu ia comentar é que o Gil, ele teve uma relevância aí pro público gay também muito importante, né? Que eu acho que acabou a gente não falando tanto sobre isso, que ele não abraçou tanto, assim, porque foi uma metamorfose, né? Do começo pro programa, pro final do programa, até ele poder abraçar realmente essa questão aí dele ser gay e tal. Mas ele teve uma representatividade, né? Eu lembro que no dia da festa dele, várias pessoas no Twitter trocando a foto do perfil também, para poder, pegando a playlist da festa do Gil, para ouvir aquela festa que foi, né, a temática LGBT. Também tem a Pablo, né? A Pablo, ela declarou voto no Gil, e inclusive o Gil já falou que já conversou com ela, tá amigo dela e tal, ou seja... Ele teve essa... que foi muito bonito, né? Que era alguém que não se aceitava, né? E até por questões familiares e religiosas. E teve toda essa trajetória. Mais um dos motivos que ele deveria ter chegado até a final. Que eu acho que junto com a Juliette foi a trajetória mais bonita aí, né? Você imagina o cara ser gay e super reprimido, né? Por questões familiares também. E aí o cara vai ser mormon. E, tipo, deve ser muito louco, deve ser muito pesado essa história, né, cara? E realmente na casa, o Thiago chegou a comentar isso chegou a falar do Fiuk também, mas sobre eles serem muito eles mesmos ali, né? Então acho que ele conseguiu se libertar de vez e fico feliz que ele tenha conseguido isso, cara, porque não consigo imaginar como que deve ser essa situação. E teve a questão, né, do melhor beijo do BBB, que foi com o Lucas ali, né, naquela festa. Nossa, um beijo 1000 vezes mais apaixonado do que qualquer um de Carla e Arthur. Não, com certeza. Então, assim, eu me lembro do dia que aconteceu, que eu não consegui ver a festa toda, eu fui dormir. Aí a gente tem um grupo de amigos, eu e o Braga, e daqui a pouco eu só acordei assim, e aí tava uma mensagem do Braga. Gil e Lucas se beijaram. Isso não é mentira. E pouco tempo depois tava lá. Lucas pede pra sair. Esses shows, o que vocês acharam desses shows da final? Porque assim, eu gostei do Rodolfo e o Israel Rodolfo, até porque eles são afinadinhos, mas a Carol com K, assim, totalmente desconfortável. O Projota, na primeira música dele, Ela Só Quer Paz, eu só queria mudo, mano, porque ele tava muito desafinado, demais. E assim, eu realmente fiquei com raiva do Projota nesse programa, mas eu gosto das músicas dele, eu ouço as músicas dele, inclusive, e de boa. E tô com o moleque, por culpa do Lucas aí, tô com o moleque de Vila aqui 3 dias na minha cabeça, não consigo tirar. Mas assim, a última apresentação que ele entrou,
porra, foi demais, cara, assim, o Lucas, e o Lucas tava muito emocionado, assim, ele entregou realmente. O Lucas fez ali, talvez, né, chutando, tenha sido, você faz isso, né, vamos aparecer numa foto aqui com fulano, conversa com não sei quem, mas ali eu senti que ele entregou, que ele, puta, eu quero fazer isso aqui, quero estar aqui, porque foi muito emocionante, assim, e ele levantou o show de um jeito incrível, cara. Não, se não fosse ele, teria sido só água esse final ali. Exato. E realmente, o nosso Projota, ele canta muito mal ao vivo, né? Trazer um pouco de acidez a essa parada, porque eu tenho um costume assim, eu achei emocionante, achei legal pra caramba, foi a melhor coisa da final, basicamente. Tá bem bom. Só que, tipo assim, eu tenho uma mania, depois que acontece a coisa, eu fico reanalisando e tudo mais e tal. E aí eu cometi o crime de rever muitas vezes esse vídeo, e aí eu comecei a teorizar sobre algumas coisas, e eu achei assim, tem um momento que fica muito claro que o Projota precisa muito mais daquilo do que o Lucas, sabe? Tipo assim, aquilo, tipo assim, até o Antônio Tabet fez uma analogia muito engraçada ontem no programa, foi tipo assim, porque tem uma hora que o Lucas tá falando com a câmera, e ele brinca com o pessoal que tá no acrílico, assim, e o Projota tá puxando ele pra dar um abraço, sabe? Tipo assim, pros dois ficarem juntos. E aí o Tabet falou assim, parecia que ele chegou assim, Lucas, vem cá, me ajuda aí. Não, tira a foto aqui comigo, rapidão, dá um abraço. Faz isso parecer natural, assim, me salva, depois eu faço um pix de 20k pra gente ficar bem, sabe? Porque ele ficou puxando o Lucas pra dar um abraço, e na hora do abraço, e aí já é bem, um detalhe bem de sacanagem mesmo, o Projota tá quase chorando, de olho fechado, e o Lucas tá de olho aberto olhando pra câmera. Aí a galera ficou, tipo assim, a galera tá brincando, fizeram uns memes assim, o Lucas, é isso aí, tá vendo, ó? Ele tá aí todo choroso, e eu que tô aqui, e aí ele tava de olho aberto, brincando até, assim. Então acho que ficou bem claro que o Projota tava muito necessitado daquilo, assim. Tanto que ele postou milhões de stories depois das notícias falando sobre isso, assim. Você vê, depois que acabou a final, ele fez um vídeo ali, uns stories, que eu acho que o Projota é emocionado, uma coisa muito bizarra, porque ele fica, que não sei o que, e aí ele fica olhando pra câmera, assim, meio tentando passar uma emoção que ele não tem, ele também, pra mim, não é um cara tão carismático. E no dia seguinte... Nossa, não é mesmo. No dia seguinte, uma linha pontilhada ali de stories com Projota e Lucas, não sei o que. Ele fez questão de, tipo, olha, gente, olha aqui, gente, ele é meu amigo agora, gente, que não sei o que. E aí, naquele programa, acho que não foi eliminado, foi naquele outro que é a Ana Clara e o outro rapaz. O Hudson, Isso, e aí tava o Projota e o Lucas. E aí eles falando assim, aí eu já falei, pô, Projota, você tá metendo um louco. Aí o Projota, alguém perguntou, não, Projota, e essa questão da nova geração do hip hop? Aí ele, não, porque eu já conheci o trabalho do Lucas, tanto que quando ele entrou na casa eu falei também que eu era fã dele. E aí o Lucas, assim, tipo, né, naquele jeito dele, e eu falei assim, tá bom, agora acabou pra mim, não vou mais ver nada disso, porque não colou, sabe? Tipo assim, não, eu também sou seu fã, cara, porque eu sou fã de gente mais nova que eu. Vai cagar, Projota. Mas o Lucas já tinha tentado, se eu não me engano, ele já tinha tentado sair uma vez e eles convenceram ele e ele ficou. Acho que ele tinha até entrado no confessionário. E aí depois, essa segunda vez, eu acho que o Boninho falou assim, não, melhor a gente tirar, porque senão o problema vai ser maior depois, entendeu? Eu acho que foi assim, porque eu acho que poderia ter sido algo muito maior se ele estivesse lá ainda, com tudo depois que foi acontecendo da Carol, com aquela briga dela com a Carla, dela apontando o dedo pra Carla, né? As primeiras festas, acho que a galera perdeu bastante a mão na questão da bebida. E eles se perderam muito, tipo, naquela confusão que eles estavam criando na cabeça dele. Que o auge, né, da Carol com K foi essa briga dela com a Carla. Que ela chegou apontando o dedo na cara da Carla enquanto a Carla tava dormindo. Foi bem pesado. Vini, então, pode falar que eu vou para um outro quadro depois, pode falar. Achei que você ia pro banheiro. Não, realmente, essa questão do Lucas, e era muito louco, né, porque se ele não tivesse passado por aquilo que ele passou com a Carol, da humilhação, porque ele fez as merdas dele, e aí começou a ser humilhado, a Carol começou a tratar ele mal, não senta aqui, que não sei o que, não olha na minha cara, não come olhando pra mim,
ele ia sair de alguma forma, cara. Tipo assim, se ele não tivesse sido humilhado, excluído, eu acredito que ele não ficaria muito tempo, porque a galera já tava indo contra ele, né? Porque teve aquela questão dele ir lá, ele chegou indo pra cima da Kerline numa festa, que não sei o que, a Camila foi e gritou com ele. Então assim, ele tava fazendo muita merda, né? E ele ia sair de qualquer forma, mas aí a Carol acelerou o processo, fazendo tudo aquelas bosta dela, e virou a situação a favor do Lucas. No final, como o Braga falou, triste, né, o moleque ter passado por aquilo, nada justifica as outras coisas que ele fez, ele não precisava passar por aquilo, né, por conta do que ele tinha feito de errado, mas, pô, pra ele foi ótimo, né, cara, porque ele se livrou daquilo, voltou pra família dele, né, restaurou, aparentemente a saúde mental dele tá muito boa agora, ganhou um contrato com a Globo, né, tá fazendo coisas aí, tá aparecendo nos programas, então, que bom, né, que bom que ele se deu bem. Não, com certeza. E o que ele tá fazendo agora, a própria Carol Conká comentou no documentário, quando ele não aceita participar, mas manda o vídeo pra ela, o que ele tá fazendo com a Carol, com o Projota, ele tá fazendo caridade. Ela fala, ele tá sendo caridoso. Ele está realmente sendo caridoso, porque ele tá salvando a carreira deles, porque se não fosse o Lucas fazer isso, se o Lucas tivesse uma posição mais combativa, eles estavam ferrados, porque eles não iam conseguir sair por cima dessa aí nunca. E mais a Carol ainda, né? Mais a Carol. O João claramente saiu por uma posição que ele tomou dentro da casa, né? Tipo, ele... Sabe que eu tive a mesma impressão e eu fiquei com medo da Camila sair pelo mesmo motivo, porque ela tinha adotado uma posição combativa, e o que eu percebo aqui é que, assim, a pessoa ela pode ser negra, mas tudo bem, né? Assim, eu tô falando pro público mediano brasileiro. Mas se a pessoa, ela toma uma posição combativa contra o racismo, aí eles já pegam o ranço da pessoa, que é o que eu acho que eliminou o João. Na época que o João saiu, ele saiu pra quem? Ele saiu pra Arthur e Poca, foi isso? Foi. Olha pra você ver, gente. Mas é aquilo... Os dois tinham muito mais motivo de serem eliminados do que o João. Mas é aquilo, Constão. A pessoa que é racista, que ela é preconceituosa, que ela é homofóbica, machista, ela também quer ter o direito de falar como a pessoa que é oprimida vai se sentir. Então, assim, não basta simplesmente, tipo, a pessoa vai lá e fala uma merda, fala alguma coisa. Que eu nem acho que o Rodolfo foi lá e, tipo, vou falar isso, tipo, no sentido de... Eu acho que o caso do racismo ali dele foi um racismo estrutural, né? Mas assim, falou merda. Mas a pessoa que tá aqui fora, que é o cara branco, mediano, assim, ele fala, não, ele quer ditar como que o cara que passou a vida inteira sofrendo racismo quer se sentir. Então, e essas pessoas têm muita influência, né? Saiu uma pesquisa que a gente até falou no Mundo Novo, sobre que muita gente que acompanha o Big Brother ainda e que vota é pessoa 50 mais, 45 mais ali, que tá no sofá. A maioria até, né? A maioria. Então, assim, não é só a galera da internet. A gente acha que, o Twitter... O Twitter tem o quê? 20 milhões de usuários no Brasil? Quanto que é? 28. E o Brasil tem 280 milhões de pessoas. Então, assim, essas pessoas ainda decidem muito. E elas querem ditar como que o oprimido tem que se sentir em relação a isso. Não, foi só uma brincadeira. Eu vou falar um pouco... Eu vou condensar aqui um pouco desses dois programas que a gente fez no... Já indica aí pro pessoal qual programa. No Mundo Novo. O número do programa? Cara, enquanto o Braga fala, eu vou procurando aí. Procura aí que eu não me lembro, não. O programa até acho que da eliminação dele, acho, alguma coisa assim. Cara, assim, todo aquele lance do Rodolfo e do João, tem até um termo que se utiliza muito, que é o racismo recreativo, né? Que é quando você se subutiliza de uma pauta racista, de uma atitude racista, para fazer todo uma narrativa de não, era uma brincadeirinha, era só uma coisa, ou se não, por exemplo, se ofendeu, por que não falou na hora? Isso, que foi uma pauta que fizeram muito com o João, assim, né, ali. Mas basicamente foi aquilo, assim, quando aconteceu aquele lance com o João, na hora, acho que eu falei com o Esquerdo, ou foi no grupo que nós temos lá com o pessoal que tava comentando a Big Brother, eu falei, o João vai se ferrar por causa disso. Porque tem uma questão muito imponente na nossa sociedade, que é uma coisa que o Esquerdo falou aí e tal, que é o seguinte, a nossa sociedade ela tem uma cultura de servidão muito grande.
Então você só presta se você tá servindo. Isso de diversas formas, tá? Eu não tenho muito lugar de parar pra falar, mas assim, a mulher sofre muito isso também, né? Uma das colunas do machismo estrutural que nós temos também é baseada nisso. Então, assim, quando ele se posicionou, ele falou, não, isso aqui eu não gostei. Isso aqui você tira, comigo não funciona. Aí eu falei assim, vai dar merda, porque, tipo assim, tem uma expressão muito pesada que acontece, que existe no Brasil há muito tempo, que é o negro insolente. Insolente é uma adjetivação negativa que ela, por muito tempo, ela só era utilizada para negro. Né? Tipo, o famoso quem você pensa que é e tudo mais, tal. Então, quando ele se posicionou ali, eu percebi, isso vai dar merda. E aí a galera falou assim, não, mas era uma brincadeira. Isso não era racismo. É que a gente até um dia, se quem quiser, se o Eric quiser, pode falar sobre uma pauta dessa e tal, e eu me disponho eu estou me convidando para uma pauta que eu estou criando para vocês, então, né? Estou criando problema para os outros. Vamos combinar. Depois eu pude criar um problema para mim, estou criando para vocês agora, que é sobre isso, que é uma questão muito assim, quando a galera fala assim, isso foi racismo, as pessoas falam, não é, porque muita gente associa o racismo, assim, se é racista, ao Hitler. Parece que não tem meio termo, sabe? Tipo assim, um racista é o Hitler, não tem outra pessoa, não tem no meio. E tem até uma diferença, assim, cometer um ato racista é diferente de você ser um racista, de você odiar negros, e tem toda uma questão muito, muito complicada, né, nesse meio, assim. Então, assim, reproduzir injúrias raciais, infelizmente, é comum, né? Nós vemos na TV há muito tempo. Até o ano passado, no começo da pandemia, teve uma polêmica, porque tem uma marca de esponjas de aço chamada Crespinha. Entendeu? Então, assim, a gente encontra isso em vários momentos. E aí eu acho que o João acabou sofrendo esse cancelamento ao reverso, né? Porque a galera estava querendo cancelar o Rodolfo, acabou sendo cancelado no programa. E eu tinha uma impressão que se a Camila fosse pro paredão nas 2 semanas seguintes, ela sairia também. Entendeu? Até porque eu me lembro que eu falo com o Esquerdo, eu tô no TikTok, né? Eu tô tentando ver se eu me encaixo ali. Não sei, eu não faço dança e eu não sei dublar, então eu não tenho essa capacidade. Mas no TikTok eu tenho a impressão que o TikTok ele funciona mais no centro do Brasil. Porque o que tem de sertanejo que é bomba no TikTok é impressionante. E naquela semana, a galera do TikTok fazia muito vídeo criticando o João e o Thiago Leifert, por causa daquele discurso que o Thiago Leifert fez. Muita gente falou, né, que ele aproveitou o momento do ao vivo para falar sobre a dor dele, que não sei o que lá, não sei das quantas, que ele deveria ter conversado com o Rodolfo, né, e não precisava ser no ao vivo, porque ele queria aparecer. Só que ninguém lembra que quando o Rodolfo indicou a Carla pro paredão, ele foi extremamente machista, ele não falou com ela antes e ele fez no ao vivo. Se não falam o que eles querem ouvir, ou do jeito que eles querem ouvir, a pessoa não vai ter voz. E na questão do João, ele é uma minoria. Por mais que a Carla fosse uma minoria também, os 2 acontecimentos foram com a mesma pessoa. Uma era a pessoa como vítima, que era o Rodolfo sendo vítima do João naquele momento, e ele antes como opressor da Carla. Mas ninguém enxergou isso. Todo mundo só enxergou o Rodolfo vítima do João. Sendo que, na verdade, a vítima do comentário foi o próprio João, entendeu? E assim, ali eu entendo e eu acho, sinceramente, formada pelo livro O Corpo Fala, de acordo com a Sara, eu acho que o João, ele não queria ter explodido como ele explodiu naquele momento. Só que ele foi falando e ele foi tomado por aquela emoção de reviver aquilo e reviver tantas vezes que ele já deve ter passado por isso, que ele acabou falando demais, né? Se exaltando até para falar, tanto que foi tão emocionante que ele chorou. E a mesma coisa aconteceu com a Camila.
E aí depois ela falou, vocês estão cansados de ouvir isso? Eu estou cansada de viver isso. Porque toda vez tem que explicar e falar a mesma coisa, que aquilo machuca. E, gente, realmente isso acontece, entendeu? E a sociedade só vai entender com essas pautas sendo discutidas, sim. Eu acho que, complementando também, muita coisa que eu ouvi também, assim, deveria ter falado na hora, ele podia ter falado em qualquer momento. Ele ia ser passado como um mimizento, como lacrador, qualquer momento, porque a pessoa que está aqui fora, que concorda com esse posicionamento de é só uma piada, é uma brincadeira, não é para tanto, essa pessoa não está ligando se é ao vivo, se não é. Ele ia falar, isso ia ter uma repercussão, lógico, diferente do ao vivo ali, porque ia viralizar primeiro na internet ali, porque se fosse no pay-per-view, né, ia primeiro para os vídeos do Instagram, mas ele ia ser chamado da mesma coisa, ia acontecer a mesma situação. Então, assim, ao vivo ou não, ele ia sofrer isso. Então ele se posicionou e tinha que se posicionar mesmo. E eu acho que é isso que a Jéssica falou. Ele era um cara muito controlado, né, na casa. Você vê que até alguns momentos aconteciam coisas assim, ele estava bem... Mas ali foi vindo coisa de tanto tempo, né? De tanta coisa que ele já deve ter ouvido. E, o choro dele, aquela situação toda, não tem como você falar que aquilo, tá fazendo show. Era cena. É real, cara, é real. As pessoas vivem isso todos os dias. Toda essa discussão que durou, sei lá, foi no sábado, e aí ele falou com a Camila, depois foi no ao vivo e teve no paredão. Em nenhum momento ele ou a Camila usaram a palavra racismo. Em nenhum momento. Eles passaram por tudo isso e tiveram o cuidado extremo, e na minha opinião até sufocante, de não usar essa palavra. O Thiago usou naquele texto dele e tal, assim, uma questão mais didática, e até eu me lembro que é uma piada, infelizmente piada, mas enfim, que acontece muito na comunidade negra, que é tipo assim, tudo que um preto fala, precisa esperar um branco vir falar a mesma coisa pra galera ouvir. Entender. Né? Tipo assim, a mesma coisa. A pessoa pode falar o que for, aí tem que vir um branco e falar. Aí depois que o Thiago deu aquela aula, que ele basicamente falou a mesma coisa que o João e que a Camila tinham dito, ele usou a palavra, os dois não usaram, né? Então isso pra ver o peso que essa palavra tem com quem sofre, não com quem comete, né? Tipo assim, o cuidado todo dessa questão teve quem estava, digamos, denunciando um problema, né? Isso me impressionou mais nessa discussão toda. É importante que um assunto desse tenha sido discutido, né? Tipo, com uma relevância nacional tão forte assim. Achei que o Big Brother mostrou um zelo aí com o assunto, tratou com carinho, apesar de que você tem, por exemplo, o Big Brothers, como eu descobri quando aconteceu, né? O Big Brother da Inglaterra lá. Se eu não me engano, eu descobri no Mundo Novo, hein? Você não descobriu no Mundo Novo? Lá eles... Foi de Portugal, não foi? Não, o Big Brother inglês, ele elimina se você fizer um comentário racista e um comentário homofóbico, se for... tá na regra, Se você fizer 2 comentários, aí você é eliminado automaticamente do programa. Aqui eles ainda não chegaram a ter tamanha preocupação, mas pelo menos trataram o tema, né? E assim, eu gostei do texto do Thiago. Depois eu me vi conversando com uma amiga minha que é uma militante do movimento negro, que ela já fez um episódio aqui também, que é o episódio da violência contra as mulheres, a Rafa Mendes. Ela, particularmente, não gostou. Depois eu me vi até numa situação que eu tava discutindo demais sobre os pontos positivos e negativos. Eu falei, talvez eu só tenha que ouvir ela, afinal de contas ela tá no lugar de fala dela, né? E é basicamente o que a gente tem que aprender a fazer, com essa questão. Eu acho que abriu esses olhos. A gente tem que só entender, só ouvir. E porque entender a gente não vai, porque a gente não passou esse tipo de coisa. Ela falou pra mim, por exemplo, uma coisa que foi muito forte, que me marcou. Ela falou que quando eles ouvem esse tipo de comentário, quando você é uma pessoa negra e ouve esse tipo de comentário, você se sente menos humano. Eu pensei, putz, isso é algo assim forte demais. Você imagina se sofrer isso desde a infância. Até a Poca comentou dentro do programa do cabelo da filha dela, que a filha dela não gostava do próprio cabelo,
causa de ser um cabelo crespo, que queria ter um cabelo liso, que queria ser iguais às bonecas, e que ela passou a comprar bonecas negras para a filha dela. Então é um processo muito novo que a gente está vivendo no mundo inteiro, e ainda mais no Brasil, a cultura pop tratar esses assuntos, né? O Big Brother tá falando sobre isso, se você for ver, os filmes da Marvel estão falando sobre isso atualmente, e isso é importante. Isso tá acontecendo aos poucos, e assim, por mais que não chegue em todo mundo, né, esse discurso aí do Thiago Leifert, muita gente aí acha que é mimimi ainda do mesmo jeito, o cara falou, só gerou mais hate, mas ainda assim, eu acho que chega em um mínimo aí de pessoas, e o que já é importante, né, chegou em alguém, pelo menos. E o Big Brother Brasil estuda isso pro próximo ano. Legal. Teve uma pressão dos patrocinadores e alguns comentários eles estão estudando como punir, se vai ser direto para exclusão, enfim. Tá rolando uma polêmicazinha, porque tipo assim, peraí, você faz um comentário e perde estaleca, então quer dizer que racismo vai valer estaleca, vai ter uma tolerância, machismo também, enfim. E esse negócio do cabelo me lembrou um documentário muito bom, que acho que tem na Netflix, chamado Hair, que ele é produzido e estrelado também pelo Chris Rock. Que inclusive uma das maiores críticas que eu vejo até agora com a Camila é relacionada a ela não usar o próprio cabelo e usar a peruca. Quando eu vejo alguém publicando alguma foto, algum Instagram de fofoca, algum Instagram que comenta alguma coisa, você vai nos comentários, tem geral falando sobre isso, esse negócio do cabelo, tal, que até agora as pessoas não conseguiram entender. É difícil, ainda bem que ela ficou em segundo lugar, que eu imaginava que isso pudesse ter tirado ela, e o Fiuk, que apesar do problema financeiro, né, não merecia o segundo lugar. Vou complementar aqui só, eu encontrei aqui os episódios do Mundo Novo, né, você pode ir lá no Spotify, ou nos agregadores de podcast, tem 2 episódios, se eu não me engano são 23 e 24, um chama o Bingo do Racismo, o nome é Bingo do Racismo, porque naquele momento que o Thiago estava fazendo o discurso, o Rodolfo foi falando mais merda, né? Tipo, não, mas o meu cabelo assim, ó, também, que não sei o que. Então, ele fez o bingo ali. Ele falou tudo que ele podia falar, ele conseguiu. Ele completou a cartela naquele episódio. E o outro seguinte foi quando ele foi eliminado, que é a queda do Bastião. Ah, não, mas não vai ter chamada nem nada, hein, gente? Só vou falar os nomes aí. Vamos fazer uma chamada? Vou inventar uma chamada, então. O futuro dos ex-BBBs. Então, dando sequência aqui com a nossa mãe de Ná, Jéssica Marques, nós vamos aproveitar aqui essa essência mística para falarmos um pouco do futuro sobre cada um dos nossos queridos e odiados ex-BBBs. Tem alguns odiados, outros queridos. Arthur, gente. Arthur vai montar uma academia para ele. Não vai dar mais aulas de crossfit, mas vai só comandar os crossfiteiros. Aulas cria. Vamos lá, Caio. Qual é o futuro do Caio, galera? Eu queria que Caio, sabe uma mentira do Caio, eu queria que o Caio na Fazenda da Record, pra gente descobrir que nem fazendeiro de verdade ele é. Ele não vai conseguir tirar leite de uma vaca, não vai conseguir fazer nada. A gente vai, a última mentira do arco que o Caio vai ter vai ser essa. E a outra, isso assim eu aposto, eu caso um dinheiro com quem quiser. Ele vai participar do Power Camp com a mulher ciumenta dele. A gente vê ele gaguejando no sotaque dele e ela reclamando com ele. Vai ser uma maravilha, eu vou assistir. Pro próximo, então, João Luiz. O João Luiz, eu queria fazer um comentário que a gente falou sobre o assunto, eu esqueci de indicar, mas o Instagram dele, ele fez um ensaio também sobre cultura black e tal, que tá bem legal, que ele tem postado umas fotos. Ele tem trabalhado legal e até onde eu vi, ele ainda não tá vendendo fone. Eu acho que o João, ele falou na casa que ele queria fazer um canal do YouTube pra ensinar geografia. Eu acho que o mundo não precisa de um professor de geografia youtuber, eu não sei. Acrebiano. Acrebiano é o ícone injustiçado, né? Tanto que o Boninho ficou, acho que, tão sentido dele ter saído que já colocou ele no limite. Eu acho que ele vai ser aqueles caras que fazem participação em novela, sabe? Tipo, precisa de alguém fortão, bonitão pra aparecer na novela. Eu acho que vai ser ele. O Lucas Luco. Eu acho que ele vai fazer, tipo, aparição no Vai Que Cola, sem camisa, assim, sabe? Tranquilamente, exatamente. Aliás, a gente tem que enaltecer que o cara realmente é bonito, né? Eu falei, cara. O Vinícius falou aí, ele realmente
ele atrapalha um pouco até a nossa heterossexualidade. Não, aí com você. Aí é informação. E o futuro da rainha Juliette? Bom, a Você Juliette vai ser a futura Anitta, né? Vai ser muito rica. Ela vai apresentar programa na Globo. E tem uma informação que dizem que ela vai ter uma linha de maquiagem na Avon, né? Ela vai ser a pessoa que vai ter tudo. Só falta vacina pra ela ficar de boa na vida. Sabe o que eu acho, assim, perfis, assim, de famosos comparáveis com o dela atualmente? Eu acho que seria a Juliette, Anitta e o Whindersson. Kerline. Qual o futuro da Kerline, além de ser um sósia das Branquelas? Ah, estragou minha piada. Lumena. A Lumena autorizou a gente falar sobre ela. E ela acho que ela vai entrar nessa parte de influência regional. Jornal. Será que ela pode apresentar um programa na TV Cultura? Da Bahia, talvez, assim, sabe? E o nosso querido Vai Brasil! Gil do Vigor. Eu acho que o Gil seria um bom Márcio Canuto, sabe, no carnaval. Ele na arquibancada, entrevistando o povo e tudo mais, assim. Funcionaria muito bem com pautas populares e tudo mais, assim. O Chico Pinheiro fala, e aí, Gil? Brasil! Plantaís vai tirar foto, né? Que ninguém vai aguentar ver ela falar, nem ela mesma, que ela não sabe falar mais Ela do vai que fazer 4 palavras, 3. Vai fazer Tipo um curso, assim, 2. Vai fazer fono, curso de oratória, essas coisas. Nossa espiã, Sara. Ó, vou falar, como TikToker, não dança nada, de travada, dura. E, gente, e o Instagram dela, ela dando bom dia. Bom dia, Meu amiguinhos, bom dia, amiguinhos. Meu Deus, suicídio. Sara, se um dia eu te amei, eu não lembro, Sara. Se um dia eu te amei, Ai, eu não consigo nem pensar nisso. Que vergonha, Brasil! Ela logo ela vai começar a anunciar no Instagram dela Réveillon em Jurerê. Nego Dai. Não, ele podia desistir da comédia e criar, fazer ficção. Talvez seja melhor pra ele. Quem sabe, né, ele se envolver assim com um drama, né? Porque, tipo, sorrir, ele não tem muita habilidade, né? Mas quem sabe fazer as pessoas chorar. Pocahontas, ela tá fazendo propaganda do... Acho que hotéis.com. Alguém me explica por que ela entrou de roupão? Por isso. Assim? Ah, foi por isso? Gente, claro que não. O Léo falou a mesma coisa hoje que ela tava de roupão. Gente, ela não tava de roupão. Aquilo fazia parte do figurino dela. Jéssica, Não, mas o roupão. hotéis.com postou hoje que ela tava de roupão. Achava que era um roupão mesmo. Pra mim era um roupão. O hotéis.com usou o engajamento, mas era parte do figurino Ela vai dela. passar a vida inteira, vai fazer propaganda de pijama, ela vai fazer propaganda daquele travesseiro da NASA, sabe o travesseiro da NASA? Eu não entendi, cara. Desculpa, então agora eu tô, né? Estou surpreso agora. Inclusive, eu lancei a teoria na rede social que acho que chamaram ela de última hora, ela tava de roupão no camarim e não deu tempo de... Camila de Lucas. A Camila, eu vi uma matéria dela hoje, que ela pretende seguir a carreira artística, que ela vai fazer curso de atriz e tudo. Camila tem futuro, eu acho. Ali na Globo, como global. E ela é muito cômica também, né? Ela pode fazer, sei lá, essas comédias assim. Tem, não sei, Multishow também tem um monte de comédia, sitcom, que tem bastante coisa. Acho que ela tem esse perfil bem engraçado, assim. Carla Dias continuará sendo atriz. E talvez ela tenha um romance de vai e vem com o Arthur ou não? Eles vão ficar naquela amizade, sabe naquele negócio de deixar no ar? Tipo assim, a gente conversou, que não sei o que e tal. Mas, porque assim, tentar um romance que meio aconteceu assim, foi aquela Fernanda Keula com aquele cara que tá até no limite, tanto que eu nem lembro o nome dele, acho que é André Martinelli. É isso mesmo. A produção falou pra mim. Então, André Martinelli. Eles tiveram um romance assim, tipo, chipado e tal, mas não deu certo. Carol Conká. Vai virar rapper de Nickelodeon, igual o Projota. Ela pode, sabe, apresentar uns programas só de esse tipo de coisa. Ou no próximo Big Brother, assim, o próximo cancelado vai pra uma entrevista com a Carol Conká. Nossa. Pra conversar com ela. Lucas Penteado tem um contrato aí com a Globo, né? Já tá fazendo umas propagandas aí. Música também, acho que ele vai nesse caminho também. E eu acho que ele volta pra Malhação. E o beijo de cereja. O batom de cereja. Esse aí. Ele vai continuar emplacando sucesso. Agora, na verdade, Vocês acham que a dupla vai ficar num nível alto e vai... Vai. Alavancou eles agora de um jeito que não é... Vai até porque... não estou falando mal, lógico que não. Mas no sertanejo,
quanto maior investimento ou quanto mais em alta você tá, dá mais tempo para você curtir, né, essa alta, assim. E eu acho que eles vão emplacar mais uns sucessos aí, tranquilamente. Vi FalseTube. Eu tenho um guilty pleasure aí, um prazer que eu tenho vergonha, que é a série dela. Cara, a série dela é muito boa, né? É muito boa, assim, que ela é tão ruim que dá a volta. Assim, esse boa é um bom diferente, gente. Assim, tem que pensar que esse é um bom curioso. Tá bom, vamos lá. Série da VTube e programa da Rafa Kalimann, os dois a 100 km por hora. VTube. Semi-Energy. Mas o da VTube, pelo menos. A VTube é tão ruim que dá a volta. A Rafa Kalimann tenta ser legal. O da VTube, ele dá um entretenimento diferente, sabe? Tipo assim, você fica de um jeito curioso, mas você vai ver. Eu falo nesse Big Brother. Depois que eu gravava o Mundo Novo com o Esquerdo, que a série dela sai de domingo, né? Ou saia pelo menos aos domingos. Eu ia no canal dela ver. Eu já vi uma participação dela naquele canal daqueles irmãos Berti lá, sei lá, uns loirinhos. Então, inclusive na série dela. E aí, tipo, eles fazem a gravação no NR, né? Sempre no NR as gravações dos bagulho. E aí, tipo, o personagem dela tava ia cair num precipício. E aí, quando você via, ela tava deitada numa grama, assim, segurando uma árvore. Eu vou morrer, me salva. A personagem da VTube é alcoólatra na série. Meu Deus. Né? Quê? Então, ela é alcoólatra. E tem uma cena muito boa que tá ela e o John Vlogs, né, que é um outro influencer aí do YouTube, que ele tá falando com ela assim, e aí ele fala pra ela, não, ela tá lamentando pelo problema com a bebida. Ele fala assim, não, eu tenho experiência com isso. O meu pai era alcoólatra, eu sei como lidar com isso. E ele dá um beijo na boca dela. Aí eu pauso, todo mundo pausou e falou assim, você beijava o seu pai? Projócolis. E pra quem não sabe, ele virou gamer agora, né? Ele tem um canal da Twitch lá e tal. Eu jurei que você falar, ele virou gay. Eu falei, cara, Felipe, o Fiuk. Aí a gente tem que fazer uma arrecadação, tem que juntar uma galera, chamar o Criança Esperança, chama o Didi. Não tinha o Masterchef, possível? Não pode usar sabão pra fazer macarrão no Masterchef. Eu acho que ele não vai ser o influencer de sorteio de iPhone. Nem fone. Eu acho que é um outro nível, né? Ele vai pegar um outro nível. É um nível acima. Demais. Ele vai sortear bandana. O pai dele... Aliás, o pai dele não. Ele desmentiu aquela história que o Fábio Júnior dá mesada pra ele, né? Ele falou mas que você acha que ele ia sumir? Não, então. Ele ia falar, meu pai Fábio Júnior, ele me dá mesada assim. Pode não E ser. eu tô passando necessidade. 5 mil. E aí eu vi uma galera falando que, tipo, essa dificuldade que ele falou que tava passando, na verdade era pra ajudar a mãe dele, né? Porque a mãe dele não é famosa, não é... A mãe dele é assessora de imprensa. Ih, rapaz, então então ela tá precisando realmente. Faz sentido, né? Agora eu vou até retirar Acho que eu xinguei ele demais no podcast. Fiuk, que inclusive eu acho que ele vai continuar sendo o alvo de bullying eterno pela Globo e pela internet, né? Porque nem a Globo tá perdoando ele, né? Os caras não... eu vejo as entrevistas depois do BBB, a galera zoando ele. Aí eu vejo o programa lá do Multishow zoando ele. A internet, a galera zoando ele. E ele tá sendo a pessoa mais zoada dessa última edição. Um remake de Uga Uga, quem sabe? Não, mas aí tem que ser o Arthur. Aliás, em boa ideia. O Arthur como índio em Uga Uga? Estão querendo reprisar os BBBs no Multishow. O primeiro BBB. Não, vai ser todo mundo cancelado. Mano, eu vi uma briga na internet. Mano, é um chamando o outro de peidorreira, velho. Eu vi tem um Big Brother, aquele André Gabé, se eu não me engano. Ele tava falando no Twitter que ele tava desesperado, que ele fosse, gente, eu vou ser cancelado. Bom, galera, mas então é isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Não sei que tamanho ficou o episódio aí, mas eu imagino que vai ficar grande, porque a gente conversou bastante. Então teve assunto aí pra Big Brother nenhum botar defeito, pra Brother nenhum botar defeito. Teve muito clima tenso entre os brothers e muito regozijo. Nossa, é difícil essa palavra do Gil. É uma palavra muito regozijo.
muito regozijo. E é isso aí, eu queria muito agradecer a minha grande amiga Jéssica Marques pela sua segunda participação. Jéssica, agora acabou a edição 21 do Big Brother, mas futuramente a gente pode conversar aí para participações sobre outros assuntos. Eu não sei qual será o seu futuro nas suas redes sociais. Aliás, estou curioso para saber, e quem está nos ouvindo também está curioso para saber o que você vai falar agora, quais são os seus próximos passos, senhorita Jéssica Marques, depois do final do Big Brother 21. Bom, eu vou continuar falando agora dos realities que virão, né? Que a gente vai ter aí o No Limite, apesar de ser uma vez por semana. E aí agora eu comecei a pensar também em alguns quadros ali no meu perfil. Porque, assim, meu perfil tem um selo autenticado de perfil aleatório do Instagram. Então lá você vai encontrar de tudo. Vai ter a minha família, vai ter o Big Brother, vai ter o No Limite. Tudo que tiver ali eu vou falar, porque é assim, perfil aleatório. Melhor tipo de perfil. E agora, passando a palavra ao meu grande amigo, queria agradecê-lo pela sua primeira participação, a sua estreia aqui, o senhor José Braga, que inclusive ele já pautou um futuro programa, vamos conversar sobre ele, vamos conversar realmente. Queria agradecer a você, José, muito obrigado pela participação no programa de hoje, trouxe bastante conteúdo. E parabéns pelo Mundo Novo, que eu sempre ouço também. Valeu, brigadão, satisfação por ter participado. Já cavei minha participação em próximos, ou seja, já tô, como eu fiz no ar, não vai ter como falar não, né? Então é meio desagradável falar não. Então vocês já tô garantindo aqui um próximo convite, né? No futuro. E é assim, pô, foi muito bom o programa e eu já tô dando uma dica aí, já que tá rolando de férias com ex já, hein? Tá muito bom, inclusive. Quem quiser já pular. Até viu uma coisa aqui que a Gabriela Hitz saiu do mar como ex do Bruninho. Exatamente, tá muito bom, inclusive. E o de férias com ex não tem muito limite, é faixa etária, é mais 18. Então, gente, ali é só esgoto mesmo, ali é curva de rio. Bom, senhor Vini Esquerdo, muito obrigado pela sua 56ª participação, a figurinha mais que encarimbada aqui do nosso programa, o Batata Cast. E agora eu quero saber qual vai ser o futuro do Mundo Novo. O Braga aqui já tá falando de férias com ex. Poderemos ver de férias com ex no Mundo Novo ou não? Esse tipo de conteúdo não entra lá. Na verdade, o Mundo Novo, o que a Jéssica falou que ela é pro Instagram, o Mundo Novo é meio pro podcast, assim, porque a gente tem coisa bem aleatória também lá, diferente, assim. E a gente resolveu postar no Big Brother porque a gente falou, vamos topar esse desafio de falar de Big Brother? E aí a galera falou, não, beleza. A gente falou, não, beleza. E aí o nosso primeiro programa que a gente fez, o pessoal falou, um por semana não aborda tudo, né? Tipo, toda a plenitude